Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Vamos a mais um vídeo, despertando das ilusões fabricadas, né? Destruindo ilusões também, né? Vamos aqui ao modo tradicional, como era no comecinho dos meus vídeos, né? Manter a tradição, não é mesmo? Já vi se eu tive alguns problemas com o StreamYard, né? Então resolvi gravar no formato com menos parafernálias e sem apresentação de compartilhamento de tela. Mas uma análise minha mesmo, né, sobre os tempos presentes que estamos vivendo, né? E a análise minha mesmo tem a ver com a questão de que os fins justificam os meios, e os fins é a destruição da humanidade, é a reconstrução do sistema à imagem do maligno, não é verdade? Isso nós não vemos falar hoje em dia em mídia aberta, né? Tão pouco. Se ouvir falar sobre essas questões mais profundas da espiritualidade humana e das questões que envolvem a moral, né? A moral do ser humano, o declínio, a corrupção, a decadência, né? Intelectual e a total, né, falta de escrúpulos, né, do sistema e da sociedade como um todo, em geral, né? E hoje vemos como isso nos afeta, né? Eu mesmo percebo isso diariamente, né? Como isso nos afeta, né? E não só a nossa saúde como um todo, né? Nossa saúde mental, nossa saúde social, né? A gente vê também tudo sendo afetado, né? Na nossa vida, o custo, né, do alimento, o custo da vida, né? O custo, né, de tudo que nós compramos no mercado, né, em valor exorbitante, né? Cada dia é mais difícil você ter qualidade de vida, né? Exceto aqueles que estão do lado do rei, não é mesmo? Os que são amigos do rei atualmente, né? Vemos agora a censura total do X de Elon Musk, né? E aqueles casos lá daquela divergência entre o cabeça de belisco e o Elon Musk, não é mesmo? E em retaliação resolveram censurar o X aqui no Brasil, né? Mas já tem gente já tentando utilizar o X Twitter com VPN, com proteção, né, de rastreamento do próprio sistema, né, de forma mais tranquila, né? Porque para mim não faz muita diferença usar o Twitter, porque eu quase nunca vi o Twitter, nunca me importei tanto em utilizar esse aplicativo, essa ferramenta, né? Então, houve essa censura, né? O que mais vão faltar censurar hoje em dia? Na verdade, o Facebook já é totalmente controlado, né? Você não pode falar qualquer coisa relacionada ao governo, nem um pouco a picada, ou o sistema de saúde brasileiro, né? Que defende as picadinhas, ou seja lá o que for, né? Ou contra qualquer situação ou circunstância que envolva um assunto que seja atual, né? Que seja algo que vá contra os desígnios do sistema, né? Um sistema da besta, não é mesmo? Porque na realidade estamos sendo destruídos por dentro, né? Estamos sendo afetados de muitas maneiras, muitas formas, né? Na nossa vida pessoal, né? Isso envolve a nossa questão também espiritual, a nossa questão de, né, pessoal, de como nos colocamos diante da circunstância, da situação, do que está acontecendo, né? As pessoas hoje em dia nas ruas não têm respeito por mais ninguém, né? Especialmente por aqueles que são diferentes, né? Porque hoje em dia as pessoas sempre rotulam, né? A gente vê uma sociedade que rotula as pessoas, né? Debocha, chincalha, né? Especialmente aquelas que, né, vivem em bairros periféricos e comunidades carentes, pobres, né, com uma baixa intelectualidade, baixo QI, né? Então vemos isso acontecer. A cultura que valoriza mais, né, a futilidade, valoriza, né, uma baixeza moral, né, em circunstâncias que as pessoas se veem numa miséria, né, uma miséria intelectual terrível, né, uma precarização, né, de todas as instituições de saúde públicas, né,
e quaisquer serviços que você possa utilizar, né? Que tudo tem um custo, né? E é caro para aqueles que não podem pagar por ele, um alto custo, um alto valor, não é mesmo? Exceto aqueles influenciadores, né? Que ganham bilhões, né? Ou desviam dinheiro, né? Porque dinheiro não falta para esses influenciadores, né? Não falta mesmo, né? É uma torpeza total, né? Em que ser leviano, ser, né? Corrompido hoje em dia é algo muito fácil em nosso sistema, não é mesmo? Porque aqueles que tentam talvez vir com intenções de ajudar a sociedade a se tornar próspera, produtiva, né? E enriquecida, né? Aqueles são derrubados, né? São tolhidos de qualquer possibilidade de subir, né? De forma honesta, né? E prosperar, né? Porque, na verdade, a destruição por dentro envolve o quê? A destruição da possibilidade de um cidadão comum prosperar financeiramente de maneira honesta, não é mesmo? Esse é o objetivo. E dessa forma, vemos aí, né? O declínio, né? Total, que vemos aí em que as queimadas, né? Que estão ocorrendo hoje em dia no país, são perpetrados por uma organização que veste o vermelho, né? São pessoas de estados pobres, né? Considerados estados empobrecidos do Brasil, né? Estados nordestinos, especialmente nordestinos, que têm um baixo entendimento das coisas, não têm conhecimento, né? São manipulados, são usados, usam seus nomes para um trabalho sujo, não é mesmo? E justificam isso. E todo o recurso, o dinheiro é voltado e destinado à proliferação e à propagação da criminalidade e da violência, não é mesmo? E frutificando ainda mais miséria, mais pobreza, mais, né, dificuldade, né? De muitas pessoas terem uma condição de se viver melhor, não é mesmo? Porque o objetivo em nosso país de commodities, de recursos a ser explorados, é que o povo seja empobrecido mais rapidamente, mais eficientemente, não é mesmo? Para que esses recursos possam ser utilizados por aqueles das 5 cadeiras da ONU e dos países que são, né, os poderes dominantes, né, globais, nessa tecnocracia que está se desenhando, não é mesmo? Global, dessa redefinição do mundo. E o que será nos próximos anos, não é mesmo? Os anos que restam de liberdade, não é mesmo? É mesmo um mistério. E como sobreviveremos a ela? Isso também é um mistério. E depende de cada um de nós. Não é mesmo, ladies and gentlemen? Então vemos aí, né? Agora a influencer advogada de bandidos agora vai sair em audiência de custódia, se dizendo indignada com a situação. Sua mãe também foi incriminada e presa por envolvimento com jogos de azar, né? E ser amiga do rei, não é mesmo? Sabemos de quem estamos falando. E que dessa forma, né, o crime se perpetua, né? Se é valorizado, é glamorizado e romantizado, né? Aqueles que promovem e financiam isso, onde a violência das favelas é romantizada até nos filmes. Se produz filmes um atrás do outro, né, falando sobre Cidade de Deus, né, em que o crime, a violência, né, a pobreza é romantizada e glamorizada, e o herói é sempre aquele que, né, que é aquele arquétipo, né, daquele cidadão que vive nas favelas, né, ou descamisado de chinelo, de bermuda, né. Então, nós vemos um cenário bem delicado e complexo que estamos testemunhando na história, não é mesmo? Em que vemos aí, né, se arrastando por muito tempo, né? Vemos aí muitas pessoas já indignadas e insatisfeitas com a situação que está no nosso país, né? Apesar, né, das benesses, né? O governo às vezes quer oferecer benesses à população em troca do seu silêncio e da sua obediência servil, não é mesmo?
então é levado à escravidão e o abate, né? Dessa forma, com mais facilidade e com muito mais eficiência. Portanto, deixo com vocês mais essa análise, reflexão e mais esse vídeo. Tem mais um. Despertando das ilusões fabricadas.